Olá, queridos amigos. Eu sou Suzana Schettini, este é Luiz Schettini. Estamos aqui para conversar um bocadinho com você sobre esses momentos difíceis que nós todos estamos atravessando enquanto famílias. Nós dois somos psicólogos clínicos de crianças, adolescentes e adultos e temos sido contatados com várias famílias em relação às suas angústias, em relação às suas preocupações, às suas ansiedades que estão surgindo cada vez mais dentro desse período de isolamento social. Então pensamos que seria importante nós conversarmos um pouquinho com vocês, tentando transmitir para vocês todos algumas sugestões, algumas impressões, o nosso carinho, a nossa disponibilidade nesses momentos tão tumultuados. Luiz. Esse é um momento difícil, de certo modo inusitado, incomum, porque a gente habitualmente não se encontra muito dentro desse contexto de a família ficar reunida, sobretudo da forma como nós estamos nesse momento difícil porque a gente está passando. Então, a gente não tem o hábito de ficar muito tempo um com o outro dentro de casa, marido, mulher, pais e filhos, crianças menores, adolescentes, e isso está acontecendo nesse aspecto de uma forma boa, mas por um motivo preocupante. De modo que a gente precisa entender um pouco isso e começar a tentar descobrir como a gente pode ficar junto de uma maneira boa, como talvez nunca tenha ficado em outros tempos. Então, vamos levantar assim algumas questões que supomos sejam úteis para a gente nortear essa convivência nos espaços menores e com essa continuidade de um tempo que a gente nem sabe bem quanto vai durar. Aí eu até sugeriria que Suzana pontuasse algumas coisas para a gente encontrar umas formas boas de o ambiente ficar bom numa situação ruim. Me parece que nós desaprendemos a convivência presencial. Nós estávamos tão imersos no mundo virtual de fazer as coisas que nós esquecemos como é conviver presencialmente. Então nós estamos experimentando novamente essa experiência de estarmos juntos e pertos. Nós sabemos que estar juntos não necessariamente é estar perto. Agora nós estamos juntos e pertos, não é? Então, quanto mais juntos e perto nós estarmos, mais nós temos chances de nos encontrarmos, né, com as nossas diferenças, entendendo que todos nós somos diferentes, todos nós temos as nossas especificidades, todos nós somos sujeitos de diferença, né, somos indivíduos, ninguém é igual a ninguém. Então, realmente, esse estar junto e estar perto ao mesmo tempo tem trazido desafios. Cada família está vivendo os seus próprios desafios. Do ponto de vista psicológico, nós sabemos que isso tem trazido muitas vezes muitos conflitos dentro das casas, né? E eu vejo pais muito preocupados por não saberem lidar com aquelas crianças correndo para cima e para baixo, com aquele adolescente que está tão irritado, né? Tão encismesmado, preso dentro do seu quarto. Penso, pessoal, que acima de todas as coisas, nós precisamos realmente tentar manter a tranquilidade. A nossa casa é o nosso espaço de convivência, não é? E nós precisamos nos reencontrar. Né? Me parece que esse espaço, esse tempo que nós estamos tendo é uma grande oportunidade, realmente uma grande oportunidade de nós resgatarmos algumas coisas importantes que nós esquecemos, principalmente a convivência. Então, o que eu sugiro sobre todas as coisas? Vamos baixar a guarda, vamos nos acalmar, vamos ficar tranquilos e vamos tentar aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Tem muitos pais que estão assim extremamente preocupados em deixar os filhos o dia inteiro ocupados com rotinas rígidas de atividades.
Isso é bom, pessoal, mas não precisa tanto assim. É ideal nós termos uma rotina para nossas crianças, né? E essa rotina, de preferência, que ela seja parecida com a rotina que elas tinham no tempo em que estavam na escola e com as suas atividades normais. Mas não precisa essa rigidez. Nós não precisamos estar o tempo todo preocupados o que nós vamos fazer daqui a pouco. Estabeleça uma pequena rotina. Aproveitem para incluírem-se, vocês pais, nessa rotina, né? Mas que seja leve, que seja agradável, que seja tranquila. E abra um espaço também para o nada, para fazer nada. As crianças precisam também experimentar o tédio. Experimentar o tédio não é ruim, pessoal. O tédio é necessário, porque é nos momentos em que nós estamos fazendo nada que a nossa imaginação, a nossa criatividade, ela flui solta. Então, deixem as crianças também, muitas vezes, sem atividade definida. Deixem elas escolher as suas atividades, o que elas querem fazer e como querem fazer. A casa vai ficar uma bagunça? Quem se importa, não é, pessoal? No final do dia, vamos arrumar a casa. Durante o dia, vamos usá-la. Vamos aproveitá-la, vamos usufruir dela. A casa muito arrumada não é casa, pessoal. É uma loja, né? É uma vitrine. Né? A nossa casa é realmente um espaço de convivência. E espaço de convivência significa bagunça. Você concorda? Sim, concordo, e eu queria aproveitar isso que você está colocando para levantar uma questão de suma importância. A rotina, ela tem uma importância muito grande porque a gente esquece que a rotina é, na realidade, uma rota, é um caminho que a gente estabelece. Mas dentro desse contexto a gente tem que entender uma coisa, encontrar, tanto quanto possível, a medida dessa rotina, a medida do que a gente espera da criança, do adolescente, dos outros adultos da casa, porque tudo o que é desmedido é ruim. É ruim. A dor desmedida é muito ruim. O prazer desmedido é ruim porque ele perde o sentido. O nosso grande problema, às vezes, na relação de convivência, sobretudo num momento como esse, é encontrar a medida. E essa medida leva a gente a uma reflexão. Não é somente estabelecer a medida para o outro da nossa convivência, mas estabelecer a medida para a gente. E aí eu sempre fico pensando muito numa questão em relação às crianças e os adolescentes, sobretudo em relação às crianças, isso, a ênfase aí é maior. A criança absorve da gente aquilo que a gente é e aquilo que a gente está processando dentro da gente. Muitas vezes o que a gente verbaliza, o que a gente fala para a criança, não corresponde àquele sentimento e àquela emoção que está dentro da gente. A criança não percebe tanto o significado da palavra, mas percebe o que está por trás da palavra, que é como nós nos sentimos. Ela capta isso. Então, se nós estamos tranquilos, às vezes não sabemos dizer muita coisa para a criança, ou fazer muita coisa com ela, mas se a gente está tranquilo, se a gente tem uma segurança interna, a criança percebe isso. Ela sente, e aí ela absorve parte dessa nossa tranquilidade e dessa nossa segurança. Então, nesse contexto em que a gente está, há uma tendência de a gente tentar fazer uma diferença entre o que está dentro e o que está fora. E às vezes essas coisas são contraditórias. A criança percebe e a gente não sabe por que ela se irrita, por que ela está desobedecendo, aqui entre aspas, porque a gente acha que a criança está bem quando ela está quieta, quando ela está organizada, quando ela obedece ao que a gente sugere a ela. Nem sempre. Nem sempre. A gente tem que compreender, como Suzana disse, que nós somos diferentes uns dos outros. Aliás, nós aprendemos muito desde pequenos, dentro das famílias, que nós somos semelhantes uns aos outros, é verdade. E esquecemos de dar a mesma ênfase ao outro lado dessa questão. Nós somos semelhantes, o que indica que somos diferentes. E a diferença é o que conta na convivência.
Quando nós olhamos para uma família que tem 2, 3, 4 filhos e ficamos assim, às vezes, preocupados, porque são diferentes uns dos outros, receberam a mesma educação, têm o mesmo pai, a mesma mãe, e são tão diferentes, porque eles absorveram de uma forma pessoal a mesma coisa que a gente quis transmitir para eles. Então é importante que a gente tenha essa noção da medida, na exigência, não somente na exigência, mas na expectativa. A gente espera que as crianças, por exemplo, entendam, compreendam, percebam essa situação que o mundo está vivendo e que a televisão, por exemplo, traz para dentro de casa. Que elas percebam e interpretem isso como nós, os adultos, interpretamos. Não pode ser assim. Essa medida é importante para a gente não sobrecarregar a criança com expectativas desnecessárias. Em relação a isso, a televisão que Luiz traz, né, nós entendemos que não é aconselhável ficarmos o dia inteiro conectados na televisão, naquela contagem incessante de quantas pessoas estão doentes, de quantas pessoas morreram, né? Isso não vai nos ajudar. E nós também não poderemos ajudar se nós estivermos acompanhando isso dessa forma tão intensa. E isso realmente traz ansiedade para as crianças. Elas não compreendem, principalmente as crianças pequenas. Então, nós sugerimos que vocês evitem essa exposição demasiada aos noticiários de TV. Acessem uma vez ao dia, à noite, para atualizarem-se, mas não o dia inteiro e incessantemente. Né? Procurem proteger as suas crianças. É um tempo inusitado. Ninguém de nós, nem eu que tenho 67 anos, Luiz que tem 84, desculpa dizer. Mas é bom que se saiba. Nenhum de nós viveu uma situação dessas, pessoal. Vocês que têm 20, 30, 40 anos, nós também não vivemos. Em nenhum momento da história, a sociedade inteira, o planeta inteiro teve que ficar em casa. Então isso é inusitado. O nosso mundo está em desordem, o nosso planeta está em desordem. Claro que a nossa família também vai estar. Então, a desordem, ela não necessariamente é uma coisa ruim, não é? A desordem pode ser também a inauguração de uma nova ordem, e eu sinceramente acredito que é isso que está acontecendo. Então, aproveitem esses momentos que vocês estão em casa para instalar essa nova ordem. O que dentro da nossa casa nós precisamos colocar em ordem? Eu não estou falando em arrumar gaveta, arrumar armário, todo mundo provavelmente já fez isso, não é? Em arrumar papéis, isso também pode ser feito em um momento ou outro, mas vamos ordenar, vamos organizar, vamos colocar em ordem os nossos sentimentos, os nossos vínculos, a nossa convivência, porque sobretudo a nossa sociedade, ela está desaprendendo, ela tem desaprendido a convivência. Então, este é o momento de nós darmos uma ênfase grande à convivência na família. As atividades são importantes, mas nem tanto, pessoal. Aproveite esse tempo para conversar com seus filhos, para aconchegar, para dar colo, para escutá-los, para contar história, para serem pais de verdade. Para serem pais no sentido da palavra. E vamos afrouxar um pouco as nossas exigências. Vamos dar espaço para que eles se manifestem. Vamos observá-los. Vamos conhecê-los. Eu tenho certeza que a maioria de vocês está surpreso com os filhos, com o que eles estão manifestando, com a forma que eles se dirigem a vocês, com as evoluções que eles têm tido. Muitas coisas vocês não conheciam, não sabiam, estão vendo agora. Então, é um tempo realmente de encontro. Né? É um tempo de reencontro, na verdade. Né? Então, vamos aproveitar esse tempo. Evidentemente que nós todos estamos preocupados com a situação geral, não é, pessoal? Com as contas que virão, né? Com o trabalho, que talvez eu perca o meu emprego, mas isso é o depois, não é, pessoal? Neste momento, estas preocupações, nós podemos nos preocupar com isso, nós também estamos preocupados, né? Faz parte,
Mas estarmos preocupados não vai resolver o problema agora. Então não adianta o excesso da preocupação atrapalhar esse momento de convívio. Então entro aqui novamente naquilo que Luiz falou. Nós precisamos encontrar a medida das coisas. Não é? Vamos aproveitar esse momento de uma forma boa, prazerosa, com gratidão, porque nós estamos dentro da nossa casa, porque nós temos uma casa, que nós podemos estar com os nossos filhos e fazer destes momentos de reclusão, não é? Um grande momento de encontro, de abraço, de reencontro, na verdade. E no meio de tudo isso, há uma coisa de extraordinária importância que nós podemos fazer nesse momento. Nós, os adultos, nós, os pais, os avós, parece que a gente sempre se arvora daquele que vai ditar as normas, dizer as coisas, enfim, a gente fala para os menores ouvirem. E esse é o momento de a gente aprender que é preciso modificar um pouco essa dinâmica. Essa é uma hora, quem sabe, muito importante de os pais ouvirem as crianças, ouvirem os adolescentes. Quando a gente aprende a ouvir, a gente, consequentemente, está aprendendo a falar no momento apropriado, de uma forma mais adequada às circunstâncias. Ouvir é uma coisa que nós fomos esquecendo de fazer em relação aos filhos. Às vezes os filhos querem dizer algumas coisas no momento de irritação ou de reivindicação que a gente não quer ou não pode ou não deve atender, e a gente manda o menino calar. Cale a boca porque eu estou falando. Devia ser o inverso. Fale, porque eu quero ouvir o que você tem a dizer. Porque a gente só vai dizer o que é apropriado quando a gente se apropria daquilo que o outro fala para a gente poder organizar a nossa fala. Esse é o momento importante de a gente ouvir os filhos. Não importa o que eles digam, como digam, em que momento digam, depois nós vamos tomar todo esse material para chegar a eles dentro de um contexto afetivo, se possível com paciência, e essa é uma oportunidade extraordinariamente importante para a gente exercitar a paciência. Algumas pessoas perguntam, como é que eu aprendo a ser paciente? É muito simples, é muito simples. A gente só aprende a ser paciente no momento em que a gente precisa da paciência. A gente não aprende antecipadamente, não. É no momento em que a coisa irrita, em que a coisa vem como uma avalanche sobre a gente vai aprendendo a paciência. É um trabalho minucioso, mas de um resultado extraordinário. Essa é a hora da paciência, é a hora da esperança, é a hora do acolhimento. A gente acolhe os filhos, porque assim eles vão aprender à moda deles a maneira de nos acolherem. Isso é uma coisa muito boa e que a gente precisa pensar nela. Então, pessoal, vamos deixar um pouquinho os nossos celulares de lado, né? Vamos relaxar, né? E vamos aproveitar esse tempo para a interação, né? Para nós interagirmos com os nossos filhos, com a nossa família. Como o Luiz falou, as crianças aprendem com o nosso exemplo, né? Então, se nós nos abrirmos para a criança, se nós demonstrarmos o nosso acolhimento, né? Mesmo para aquele adolescente que está lá encismado no quarto, converse com ele. O que você está olhando, meu filho? Ouça, né? Mesmo que aquela conversa não seja boa, né? Não seja, você não a considere boa, ou você não concorde, vamos exercitar a escuta, como disse Luiz, né? Isso realmente é fundamental nessa hora, né? Façam projetos em comum, pequenas coisas. Vamos fazer um bolo, vamos fazer uma salada, vamos construir alguma coisa. Envolvam as crianças em algum projeto, em algum trabalhinho, em algum quadro, em alguma pintura. É hora de resgatar aquelas pequenas coisas que nós sabíamos da nossa infância. Na nossa infância, quando não tinha internet, não é? Nós tínhamos que inventar os nossos brinquedos e as nossas formas de brincar.
Vamos inventar em casa, vamos fazer uma cabana, vai dar bagunça. Quem se importa, pessoal? A bagunça é vida, a bagunça significa família, a bagunça é a nossa convivência. Eles gritam muito. Claro que eles gritam. A criança grita, é a única forma que ela tem de se manifestar. Então nós temos que nos acostumar aos gritos. Ontem eu até ri, eu vi uma postagem no Facebook que dizia que hoje à noite, às 9h30, haveria um encontro de todas as mães desesperadas na janela. Que elas iriam abrir as janelas e gritar, porque as mães não estavam mais aguentando os filhos dentro de casa. Gente, não precisa disso, tá certo? As crianças gritam, né? Eu acho que nós precisamos relaxar. A partir do momento que você relaxa e que você compreende, criança é assim mesmo, né? Estão brigando, faz parte. Quem tem filhos tem que conviver também com as disputas, com as competições, não é? Com aquelas pequenas coisas do dia a dia. É o nosso exercício enquanto adultos. Então, é de cima para baixo. Eu tenho que me tranquilizar, eu tenho que baixar a minha expectativa, né? Não somos super mães, não somos super pais, somos apenas mães e pais possíveis e temos uma família possível, não temos uma família perfeita. E quem é que precisa uma família perfeita? Nós precisamos uma família com pessoas que convivem, que se amam. Então é hora, pessoal, de nós resgatarmos o afeto, o toque, o colo. Não poupem isso, não poupem isso. Tá certo? Então, fica aqui a nossa mensagem, o nosso apoio e uma última recomendação. Não descuidem da saúde mental de seus filhos. Observem, tem algumas crianças e adolescentes que têm uma neuroquímica mais fragilizada, mais suscetível, uma parte emocional mais frágil. Vamos ficar atentos. Talvez você tenha que recorrer a um profissional, né? Então, nós, os psicólogos, estamos aí. A maioria dos psicólogos está se disponibilizando para atendimento online. Busquem, procurem, né? Nos telefonem, que nós estamos à disposição para ajudar sempre que for possível. Então, deixo aqui, de minha parte, o meu abraço, o meu acolhimento, né? A minha solidariedade a todos vocês. Não tá fácil, tá certo? Nós sabemos que não está fácil, para nós também não está. Nós também temos que exercitar todo dia isso que vocês estão precisando exercitar, essa paciência, essa perseverança, essa força de vontade, não é? Essa espera, né? Que nós estamos em espera. O mundo está em espera, né? Então, vamos continuar confiantes. Um abraço a todos. Tá, um abraço e quem sabe a gente volta novamente a se encontrar.